Dados do Ministério da Saúde apontam que até 2028 serão registrados 53 mil novos casos de câncer de intestino no Brasil. Uma doença que muitas vezes não apresenta sintomas, na qual o sucesso do tratamento depende do diagnóstico precoce. Agora o SUS anuncia um novo protocolo de rastreamento e quem vai conversar conosco aqui é o Dr. Gustavo Ribas, médico da Assessoria Política da Prevenção e o Controle do Câncer da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Seja bem-vindo, Dr. Gustavo. Muito obrigado pela sua presença. Olá a todos que nos acompanham. Obrigado. Eu que agradeço a grande oportunidade, uma honra estar aqui na TV Senado para falar de um tema tão relevante, tão importante e de impacto na nossa população. Qual a importância que tem essa mudança de protocolo? Queria que o senhor falasse um pouco da história dessa doença aqui do Brasil, de como é feito o diagnóstico e o que muda agora. Nós temos, no âmbito nacional, essa incorporação do teste imunofecal, imunoquímico fecal, de extrema importância na avaliação para a pesquisa do que todos já conhecem ou já ouviram falar, do sangue oculto nas fezes, que é um método de rastreamento. É muito importante, porque ele substitui o antigo teste o imunofecal atual, ele está em substituição ao antigo teste pelo pesquisa guaiaco, de sangue oculto. De sangue oculto, pelo guaiaco, que tinha muitas variáveis, apresentava muitas alterações e muitos falsos positivos. A pessoa tinha que colher várias vezes, várias amostras de fezes e era recomendado, não pode comer isso, não pode comer carne, não pode comer nada que tenha coloração vermelha, né? Exatamente, ele tinha muita alteração e muito preparo específico para ser feito. Já o FIT, o teste imunofecal, não tem essa preparação tão específica e ele apresenta no âmbito nacional uma previsibilidade de sensibilidade e especificidade em torno de 85%, 86%, que é um bom dado. Então, ele vem para agregar na investigação, no rastreamento. É importante que se frise isso, aquelas pessoas que são assintomáticas, não têm sintomas nenhum relacionados ao aparelho digestivo, às queixas gastrointestinais, principalmente intestino. Quando a gente fala do exame antigo, que era a pesquisa de sangue oculto nas fezes, podemos deduzir que o sintoma, quando acontece, é sangramento, né, nas fezes. Exatamente. Identificava o sangramento. Lembrando que ele poderia gerar muitos falsos positivos por meio de uma alimentação inapropriada para aquele período do exame ou outras ações relacionadas. Mas é importante que se frise que, apesar de ser um teste mais simples, o imunofecal, ele também tem suas considerações, suas ponderações. É importante porque ele detecta a hemácia. Então, onde há hemácia nas fezes, ele vai detectar. E a hemácia pode estar presente numa doença anorretal, por exemplo, numa hemorroida, que está de difícil controle, com sangramento, ou até mesmo um sangramento digestivo alto, que pode detectar hemácias nesse conteúdo fecal. Então, é importante que o cidadão tenha essa previsibilidade de que não tenha alguma doença localizada que possa gerar o sangramento. Qual a faixa etária e o perfil das pessoas que podem ter essa doença? E como é que vem se dando a importância, se esse tipo de câncer é frequência, qual a frequência dele aqui no país? A faixa etária de rastreio que se preconiza pelo Ministério da Saúde, lembrando que o rastreio é destinado para aquela população assintomática, isto é, não apresenta sintomas. E é um rastreio que a gente busca fazer de forma organizada, isto é, o cidadão, a pessoa vai até uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde, ser submetida a esse teste imunofecal. A faixa etária, ela permite uma variabilidade de um controle razoável na população, que vai dos 50 aos 75 anos, que é um método importante de se avaliar. Lembrando que o câncer coloretal no país, ele é o segundo mais incidente, tanto em mulheres quanto em homens. O primeiro, obviamente, em mulheres é o câncer de mama e em homens é o câncer de próstata. Isso lembrando, sempre frisando,
excetuando o câncer de pele não melanoma, que é o mais frequente no nosso país. Então, o câncer coloretal é o segundo mais incidente em ambos os gêneros aqui no país. Qual a gravidade desse tipo de câncer? É um câncer que ele se torna de impacto assistencial porque, infelizmente, ainda nós diagnosticamos em fase avançada. Esse é o grande ponto. Nós precisamos diagnosticá-lo cada vez mais em fases precoces, em fases iniciais. Isso tem um grande impacto, porque ele proporciona uma curabilidade muito maior. Para que todos tenham a ideia, se conseguirmos identificar o câncer coloretal em fase muito inicial, em fase precoce, nós conseguimos atingir taxas de cura que ultrapassam o índice de 90%. Então, quanto mais precoce, maior a chance de cura. E o fato de diagnosticá-lo numa fase avançada, nós, infelizmente, nos deparamos com casos que possam se tornar mais avançados, metastáticos, e aí a possibilidade de cura, ela cai de sobremaneira. Quais são os hábitos alimentares ou hábitos de vida que deixam a pessoa mais fragilizada, que possa contrair um câncer de intestino, câncer coloretal? Os hábitos relacionados a fatores de risco do câncer coloretal são o oposto dos hábitos saudáveis, que se preconiza muito, que se institui muito no nosso dia a dia e que está difundido na mídia. O principal deles é uma dieta balanceada, regrada, sem ultraprocessados, sem alimentos com processamento industrial muito alto, uma dieta que seja, como fator de risco, pobre em fibras, pobre em hidratação, em frutas, verduras. E outro fator muito preponderante é a atividade física. Hoje, a atividade física está comprovado, nós temos um trabalho publicado no Congresso Europeu o ano passado, que é claro em identificar a atividade física não só como fator protetor para as pessoas que não apresentam o câncer ainda, como fator protetor preventivo, mas ele é fator de prognóstico naqueles que já apresentam o câncer. Então, a atividade física associada a uma dieta balanceada, regrada, constituída de muitas fibras, alimentos como frutas, verduras, e controle da obesidade e do sedentarismo é fundamental. Às vezes as pessoas podem pensar que o câncer de intestino, eu posso fumar, por exemplo, eu posso beber, então álcool com certeza ele deve fragilizar o organismo, as defesas e pode favorecer o aparecimento. Mas o cigarro também é um fator de complicador, né? Sem dúvida. O cigarro aliado ao álcool. O álcool tem o seu fator causal muito importante em inúmeros tumores, inúmeros cânceres. E o tabagismo também. E ele tem, de uma certa forma, o impacto também na incidência do câncer coloretal, como outros que a gente conhece muito bem, como o pulmão, como o estômago, bexiga e toda a árvore traqueobrônquica e de cabeça e pescoço. O senhor tem uma grande experiência, o senhor é um oncologista, lida com a terapia, inclusive quando é necessário o tratamento, o senhor prescreve aqueles medicamentos bem complicados, a quimioterapia, que tem, às vezes, uma reação muito forte. E o que acontece? A perspectiva de tratamento com a quimioterapia é frequente quando é detectado o câncer de coloretal? Sem dúvida. A quimioterapia, ela é uma ferramenta de tratamento de grande importância. Só que é importante lembrarmos que, na última década, nós tivemos o grande impacto da imunoterapia. Então, a imunoterapia tem o grande papel no tratamento do câncer coloretal associado à quimioterapia no tratamento, seja o inicial ou seja já em estágios mais avançados. Então, hoje, na verdade, é uma composição de tratamento, são tratamentos multimodais, que a gente chama, múltiplas formas de tratamento, que envolvem tanto quimioterapia como imunoterapia. E, obviamente, a gente tem que diferenciar
de acordo com o perfil genético, o perfil molecular daquele tumor que é expresso naquele determinado paciente. Então, nós identificamos determinadas variações, determinadas mutações genéticas que têm a sinalização para que entremos com o tratamento, seja quimioterápico, seja imunoterápico ou terapia-alvo, que é o que a gente chama com os novos anticorpos monoclonais. Então, o tratamento, hoje em dia, ele é multimodal. E no caso de cirurgia? A cirurgia, ela vem depois do tratamento quimioterápico e imunoterápico? Ou não? Muito importante a sua colocação. A cirurgia, ela tem o seu papel relevante na conduta dos pacientes oncológicos, naqueles pacientes que apresentam tumores. E aí eu volto a frisar, muito importante o diagnóstico precoce, para que tenhamos a possibilidade de cura. E a cirurgia entra justamente nesse cenário de propiciar, proporcionar a cura. Então, a cirurgia, para aqueles casos iniciais, para aqueles casos não avançados, ela tem um propósito claro, ela tem possibilidade de gerar a cura. Então, a cirurgia tem propósito curativo, sim, e faz parte do arsenal de tratamento, junto com a quimio e com a imunoterapia. E agora, a gente não quer de maneira alguma criar um clima de insegurança, mas quer chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce. O que terá acontecido no caso daquela artista Preta Gil, que ela tinha todos os recursos, inclusive foi até fora do país, submeteu a vários tratamentos. E aí significa que, mesmo com muitos recursos, nem sempre é possível a cura, não? Exatamente. É a vigilância contínua, é se atentar para algum sinal ou sintoma, que agora é importante falarmos sobre, nós às vezes falávamos sobre a prevenção, sobre o FIT, o teste FIT na prevenção para aqueles assintomáticos. Mas é importante que todos tenham a clara percepção que, diante de qualquer sintoma relacionado ao aparelho digestivo, em específico o intestino, que siga um acompanhamento médico. Sejam eles alguns sinais, sangramento... Mudança no ritmo da evacuação? Exatamente, mudança no ritmo intestinal, na frequência. Isto é, um hábito intestinal que até então aquela pessoa não apresentava. Houve uma mudança, ou para mais, com uma atividade mais acelerada, ou menos, com uma obstipação que a gente fala. Outros sintomas, sangramento retal, importante frisarmos, dor abdominal, dor pélvica, cólica abdominal associado ao ato evacuatório, o hábito intestinal, novamente falando, com a sua colocação, perda de peso, aí a gente já suscita já uma avaliação mais específica, porque pode nos caracterizar uma doença mais avançada, perda de peso, uma alteração abdominal com aumento de volume abdominal, um sangramento mais evidente, mais contínuo. Então, se referindo especificamente à artista, ela provavelmente teve um quadro associado e logo já procurou o atendimento. Mas, infelizmente, como eu havia falado, muitos casos já se manifestam numa fase mais avançada, numa fase que nós não temos a percepção, a proposta clara de uma curabilidade para aquele câncer. Então, vamos voltar ao passo a passo. Da primeira, a pessoa que vai ao rastreamento, homem e mulher nessa faixa de 50 a 75 anos, recorre ao SUS, por exemplo. Agora, o SUS vai nacionalizar, digamos assim, a partir de agosto, né? Exato. Então, a pessoa chega no consultório. Aqui no DF, no Distrito Federal, já existe desde 2020, né? Exato. Uma iniciativa aqui da unidade da federação. Qual é o passo a passo desse controle? Muito importante. Só frisando a sua colocação, aqui no DF nós temos um protocolo institucional, um protocolo definido como Protocolo de Ações Programáticas na Prevenção do Câncer Coloretal. Ele foi publicado em 2020, conforme sua menção, e ele já foi atualizado agora em 2025, que já inclui o FIT para rastreamento. Então, o passo a passo. Cidadãos, indivíduos com a idade
entre 50 e 75 anos, elas têm a possibilidade de fazer o rastreamento por meio dessa nova ferramenta. É gratuito. Gratuito, a qualquer UBS, aqui no Distrito Federal ou no país, a partir de agora, qualquer UBS vai oferecer a aquisição desse teste imunoquímico fecal. Entrega o recipiente, né? O material para coleta, exato, né? O recipiente. E aí ela pode fazer como método de rastreio, lembrando novamente, a pessoa que não tem nenhum sinal ou sintoma evidente de uma doença intestinal. Isso é importante porque quando ela tem algum fator hereditário, história de câncer na família, ou algum histórico de doença inflamatória intestinal, ou presença de pólipos intestinais, ou adenoma, ela já é encaminhada para uma outra etapa de diagnóstico. Mas e aí entra o papel da colonoscopia. Exatamente, porque a detecção do pólipo depende da indicação prévia. Bom, o primeiro sinal de suspeita vem com o teste imunofecal. Dando positivo, então, é encaminhado para fazer a colonoscopia. Exatamente. Esse é o fluxo. Dando positivo, encaminha-se para a colonoscopia. Colonoscopia, que já é um aparelho, né? Digamos assim, é um colonoscópio que é inserido, a pessoa tem que... mediante sedação, né? Isso tem que ser num ambiente cirúrgico, né? No ambiente pode ser até não precisa ser num grande hospital, mas tem que ter uma presença de um anestesista e do especialista lá no diagnóstico. E aí, o que ele pode achar lá dentro? Exatamente. Essa é outra etapa do diagnóstico. Então, lembrando que pacientes vieram de um FIT positivo, né, de um teste positivo, colonoscopia por meio de um teste endoscópico, o colonoscópio com visualização direta de todo o aparelho intestinal, principalmente intestino grosso, e é visualizado, é feito em clínicas especializadas ou em hospitais, com um acompanhamento de especialista, como o anestesista e equipe de enfermagem, e mediante qualquer alteração da parede intestinal, da mucosa do intestino, volto a frisar, a presença de pólipos, presença de adenoma, que a gente vai identificar depois com o histopatológico, que é a biópsia, que é a peça microscópica, ou outros sinais, como doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, ou retocolite ulcerativa. Isso vai determinar... Que causa um sangramento também. Exatamente, né? o sangramento. Tem que saber por que sangrou. Então vai procurar. Esse é o caminho. O porquê que sangrou, o que levou ao sangramento e esse é o fluxo que leva ao diagnóstico. Se é alguma importante. lesão que é sinal de um possível câncer, pode ser até retirado lá na colonoscopia. Né? Exatamente. O pólipo, a presença de pólipo na parede intestinal é sinônimo de ressecção. Isto é, retirada. Se retira o pólipo, corta, cauteriza e encaminha para análise... análise química, histológica. Histológica, análise de material saber qual biológico. É a natureza ali. Bom, aí nesse caso, no caso que dá positivo alguma lesão, já se constata o câncer coloretal, qual é o passo? Na positividade, encaminha-se para o especialista, que é o proctologista, para avaliar todo o contexto daquela doença que se apresentou. Se a lesão é localizada, se a lesão tem características de invasão da parede do órgão, né, do intestino, se já tem outros sinais que o paciente possa perceber, ou alteração na cavidade abdominal, ou linfonodos inguinais, que são os gânglios, né, que a gente avalia. E, a partir desse momento que se faz o diagnóstico do câncer coloretal, a abordagem, isso é muito importante que enfatizemos para todo cidadão, toda a população. A abordagem, ela passa a ser multidisciplinar. Então, o paciente vai ser avaliado pelo proctologista, depois pelo oncologista, depois vai, como o senhor muito bem mencionou, o cirurgião oncológico, para avaliar a possibilidade de uma proposta curativa cirúrgica. É avaliado dentro de um contexto de uma unidade que é
de alta complexidade, que tenham o oncologista, o proctologista, o radioterapeuta, eventualmente, ou o cirurgião oncológico e toda a equipe de enfermagem e toda a equipe focada no atendimento desse paciente. Ou seja, o câncer que antes era considerado, o diagnóstico de câncer, não, era quase que uma sentença de morte, digamos assim. Mas hoje, vários tipos de câncer são detectados e tratados. Mudou completamente esse conceito, né? Esse conceito, esse pensamento é totalmente proscrito. Tem cura. Tem cura. Tem possibilidade de tratamento. Por isso que a gente enfatiza que taxas giram em torno de 90% de cura quando a gente faz o diagnóstico precoce. Quando a lesão é muito inicial, muito incipiente, muito precoce, que é fácil de retirar, por meio até mesmo de procedimentos endoscópicos ou até mesmo uma cirurgia. Então, o conceito de que não há cura para o câncer e que é uma sentença de morte, ele está totalmente afastado. Mesmo em casos que são de difícil detecção, né? Mas o que isso, de uma maneira geral, para a saúde da população dessa faixa etária de 50 a 75 anos, vai representar, em termos macro, falando assim? Extrema importância é a cultura da prevenção, a cultura da conscientização de que hábitos saudáveis promovem saúde. Hábitos saudáveis evitam o câncer. Como já mencionamos, atividade física regular, se tem um cálculo de que precisamos ter ao menos 150 horas semanais de atividade física, uma dieta regrada, 150 pobre. minutos. Minutos. Exato. Dentro de um período de uma semana, né? Que daria em média de 30 minutos por semana, por dia. Caminhada rápida. Por 5 dias. Exato. Atividade física é muito regular, ligada a alimentos saudáveis, não consumo de ultraprocessados, do álcool, do controle do peso, do sedentarismo e do tabagismo. Isso é muito importante. Dados mundiais apontam que cânceres são preveníveis em até 40% dos casos, isto é, nós podemos evitar os cânceres em até 40% dos casos com medidas saudáveis de promoção de saúde. Em termos de percentual de cura, o que é a imunoterapia que foi recentemente introduzida? É uma medicação que faz com que as próprias células do corpo, o sistema imunológico, reajam especificamente àquele tipo de câncer, né? O que em termos do câncer coloretal, a entrada da imunoterapia junto com a quimioterapia possibilitou maior índice de cura? A imunoterapia proporciona maior índice de cura e controle da doença naquelas atividades da doença que são mais avançadas, naqueles cânceres mais avançados. Então, o impacto da imunoterapia é muito importante no ganho de sobrevida e principalmente em qualidade de vida. E é muito variável de tumores para tumores, mas ela impactou na ordem de 30% a 35% um ganho de sobrevida e de controle de qualidade de vida para esses pacientes que eles levam uma vida completamente normal. Então, é um grande incremento a imunoterapia nesse cenário que precisamos controlar a doença. Eu queria lhe pedir que o senhor desse um recado naquela câmera ali para as pessoas que têm de 50 a 75 anos que busquem fazer a prevenção do câncer coloretal. Exatamente. Nessa faixa etária de 50 a 75 anos, as UBSs estão de portas abertas para recebê-los, para que se realize o teste imunofecal para a detecção de sangue oculto. É um método de rastreio, lembrando que não se tem, para que aqueles cidadãos que não tenham sintomas, sinais ou sintomas evidentes de doença. Ele tem esse teste tem uma sensibilidade de 85%, 86% e ele é muito importante na detecção de sangue para que tenhamos cada vez mais um diagnóstico precoce dessa doença que é tão impactante e é a segunda mais comum, tanto em homens quanto em mulheres, excetuando o câncer de pele. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Espero convidá-lo, que o senhor volte outras vezes aqui, Cidadania. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para temas tão importantes quanto esse. Um abraço a todos.
Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.